Olá, amigos! Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, gravando mais um episódio aqui da nossa jornada. Se é o seu primeiro dia aqui, saiba que nesse eu vou chamar de podcast, né? Mas eu tento compartilhar com vocês um pouco da minha jornada, o que eu tenho aprendido, coisas que eu creio que Deus tem falado comigo. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse trecho é maravilhoso da palavra. E antes de eu explicar para vocês o que Deus tem falado comigo, eu quero compartilhar com vocês uma outra tradução, que é da Nova Linguagem de hoje. Provérbios 4, versículo 23 diz assim: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uma das coisas na minha jornada que foi muito importante para mim foi justamente entender que o ser cristão, o caminhar com Deus, ele exige de você uma mentalidade. Como assim? Você não pode caminhar numa vida com Deus, numa vida de santidade, numa vida de relacionamento com Deus, com a cabeça que você tinha antes, com a vida que você tinha antes. É necessário que você mude esse estilo de vida seu, até alguns pensamentos seus vão mudar. Como assim, Lucas? Bom, quais eram os seus pensamentos a respeito de casamento, por exemplo? Quais eram os seus pensamentos a respeito de amizades, relacionamentos? Às vezes, alguns lugares que você frequentava. Quais eram os seus pensamentos com relação à sua família, trabalho, dinheiro? Talvez até mesmo com relação à espiritualidade, o que você pensava e como você via Deus. Talvez você considerava a natureza uma divindade, sabe, coisas desse tipo? Então, quando você começa a conhecer Jesus, que é o Deus da Bíblia, você começa a perceber que existe uma maneira de se relacionar com ele, uma maneira de pensar a respeito dele. Por quê? Algo que eu sempre falo. Você tem que entender que assim, Deus não é Harry Potter, não é Senhor dos Anéis. Porque normalmente as pessoas vêm com essa perspectiva, a geração de hoje, né? Vem com essa perspectiva de que Deus é o Senhor dos Anéis, é Harry Potter e tal. E não é. Então não tem feitiço para mover a mão de Deus, esse tipo de coisa. Na verdade, não é. Se vocês estiverem escutando cães latino, é aquela coisa que eu sempre falo, é eu pegar para gravar, comece. Mas Deus seja louvado, eu tenho certeza que já já eles param. Então assim, Deus não é Harry Potter, não é Senhor dos Anéis. Então Deus é um Deus de relacionamento, ele quer se aproximar da gente, certo? Certo, beleza. Outra coisa que nós precisamos entender, além de que não existe feitiço para mover a mão de Deus. Nem sempre as coisas que Deus faz é fora da gente. Muitas vezes o que Deus faz é dentro da gente, dentro do nosso coração. Então, é importante que nós tenhamos como é que eu posso dizer? É, essa perspectiva, entendeu? Essa visão, essa, tô tentando dizer algo como assim, como se fosse uma base, entendeu? Eu gosto de pensar como se fosse um guarda-chuva. Então é como se você tivesse um guarda-chuva que você se cobre com alguma. Se você se cobre com esse guarda-chuva para que você não se molhe. Ok, o que eu quero dizer com isso? Existem coisas a respeito de Deus que você tem que saber para poder se proteger, para que quando vem a adversidade você saiba lidar, ou para a sua rotina diária você saiba lidar. Então, por exemplo, você tem que se cobrir com o fato de que Deus é bom, tudo que ele faz é bom. Você tem que saber isso. A Bíblia inteira fala a respeito disso. Ele é justo, ele é fiel, ele não falha. Então, você tem que ter noção dessas coisas para você poder ir lidar com as outras. Isso é muito importante, porque quando ele fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, ele está dizendo por quê? Sobre tudo, porque nós devemos guardar muitas coisas.
nós devemos guardar a santidade, devemos guardar a nossa fé, devemos guardar os nossos pés por onde andamos. Mas de tudo isso, o mais importante é o coração. E nele ele fala coração aqui como se fosse a fonte dos seus pensamentos, como se fosse aquilo que direciona a sua vida. Nós somos movidos pelos nossos pensamentos. Esse é o tipo de coisa que, assim, cara, eu sou movido pelos meus pensamentos. Você tem que saber isso. E isso foi algo que eu tive um pouco de dificuldade. Um texto que falou muito, 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 muito comigo e me ajudou muito, tá lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. Eu vou ler na revista e atualizado. O apóstolo Paulo diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, Paulo está falando aqui a respeito de uma guerra que acontece dentro da nossa cabeça. O inimigo age muito dessa maneira, tentando fazer o quê? Com que nós acreditemos em mentiras, com que nós acreditemos em sofismas. O que são sofismas? São mentiras que parecem verdades. Quantas vezes as pessoas dizem: "Ah, Deus não me ama", entendeu? "Ah, Deus não se importa comigo", esse tipo de coisa. E na verdade isso é mentira, entendeu? Então muita gente pensa assim: "Poxa, eu tô com problemas no meu casamento. Será que Deus quer me ajudar?" Pô, como será? Deus é um Deus de família, com certeza Ele quer ajudar. Então esse tipo de raciocínio equivocado é a estratégia do inimigo também, que ele usa para bombardear a nossa mente. Então, quando a Bíblia fala lá em Provérbios 4:23 sobre tudo que se deve guardar, você tem que guardar o seu coração, fala a respeito não do órgão, do coração, do que bate ali e tal. Tá falando a respeito do quê? Das fontes dos seus pensamentos, de onde você tira as suas motivações, de onde você tira as suas expectativas, seus sonhos, seus planos. Se essa fonte for contaminada, tudo o que você fizer na sua vida vai ser feito com amargura, com tristeza. Lembra que Jesus diz no Evangelho? Agora eu não me lembro exatamente onde, mas ele diz assim: o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca dele, mas é aquilo que sai. Por quê? Porque aquilo que sai vem do coração, entendeu? Então muitas vezes você vê uma pessoa falando amargamente, com dureza, falando com raiva. Isso mostra o quê? Que aquilo está dentro dela. Aquela fonte da vida, aquela fonte da existência dela, que é o coração, está contaminado. Então por isso ela emana, ela joga para fora essa água suja. Então nós não devemos nos contaminar, nós não devemos permitir que essa nossa fonte seja suja. Então, por exemplo, uma mentira que o inimigo conta pra você. Eu tô falando pra você que os seus pensamentos guiam você, que os seus pensamentos te conduzem durante o dia. Aí que ele coloca na sua cabeça? Que você não pode controlar os seus pensamentos. Isso é mentira, você pode controlar os seus pensamentos. Como, Lucas? Se enchendo da Bíblia. Quanto mais da palavra de Deus você lê, ou ouvir, ou assistir filmes também que tem essa temática, quanto mais você fizer isso, mais você se enche da palavra e mais arma você tem para lutar essa guerra. Porque como o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios 10:3, porque embora andando na carne, o que ele quer dizer? Nós somos humanos, mas nós não lutamos como humanos. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. E lá em Efésios capítulo 6, ele vai dizer para nós quais são as nossas armas. A nossa arma é a palavra de Deus, porque é com a palavra que a gente anula essas mentiras. Então, por exemplo, eu tô com um problema na minha vida, mas eu acho que Deus não resolve. Eu acho que Deus não resolve meu relacionamento. Eu acho que Deus não resolve minha vida financeira. Não, eu acho que isso aqui na minha empresa, Deus não pode me ajudar. Cara, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode curar uma doença, como Ele pode restaurar uma construção de uma casa. Ele não tem esse negócio. Claro que é assim, né?
preferencialmente Deus trabalha em pessoas, né? Ele não vai ter o intuito de mexer em infraestrutura. Mas o que eu tô querendo dizer com esse exemplo? Eu tô querendo dizer que não existe causa impossível para Deus. Evangelho de Lucas 1, versículo 37, o anjo diz: por acaso existe algo impossível para Deus? Então, tudo é possível para ele, ele pode fazer tudo. Basta que nós nos posicionemos e busquemos nele. Ah, Lucas, mas assim, e se ele não fizer? Eu tenho certeza que se ele não fizer, ele vai dar uma compreensão para você, uma paz, uma sensação de que você está sendo cuidado e foi para algo melhor, entendeu? O que eu percebo é que muitas vezes nós queremos desistir antes de lutar. Então, assim, não é o intuito de Deus que nós venhamos a desistir de algo que nós queremos. Por exemplo, você está lutando pela tua família, você está lutando por alguém que você quer levar até Jesus, ou para você crescer na vida, amadurecer, talvez na sua vida profissional. Poxa, essa é uma luta que eu creio que Deus luta com você e não contra você. Por que você iria desistir disso, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes falta em nós essa compreensão de entender que assim, não, eu preciso guardar o meu coração contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. E debater, discutir, lutar contra esses pensamentos com a própria palavra de Deus. Usando essa palavra para lutar contra esses pensamentos. Ainda que o fulaninho, o ciclaninho não pensem assim, se a Bíblia diz, nós devemos crer. Nós não deve... Eu sempre falo aqui na jornada que eu estou contando um pouco da experiência que a palavra gerou em mim, para estimular você a ter as suas experiências. Deixar que a palavra gere em você as suas experiências. O meu objetivo é esse. E não dizer regras para você e tal, porque às vezes o que funcionou para mim não é que não vai funcionar para você, mas é que vai ser diferente, porque a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Então Deus tem várias formas de expressar sabedoria, misericórdia e poder nas nossas vidas. Então não porque aconteceu na vida do Lucas assim, 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 que na minha vida vai acontecer igual. Que vai ter intervenção de Deus, disso eu não tenho dúvida, mas não necessariamente será igual. Porém, algo que é para todos nós é o que a palavra diz. O quê? Guarda o seu coração, protege os seus pensamentos, para que você possa viver em paz e ter uma vida a qual Jesus propôs, que é o quê? Uma vida abundante. Eu acho legal que o Evangelho fala as palavras de Jesus para nós. As palavras do próprio Deus encarnado. E as cartas dos apóstolos, elas explicam para nós o que foi falado ali nos evangelhos. Então essa palavra ela falou muito comigo, porque um tempo atrás Deus estava me incomodando a respeito disso. Guarda a sua paz, protege. Porque muitas vezes, o que eu fazia? Eu estava em paz, eu estava tranquilo, e aí eu começava como se procurasse coisas para ficar triste, entendeu? Ao invés de ficar de boa. E a gente tem que aprender a ficar na boa, ficar na paz e cultivar essa paz. Então, se você está em paz ouvindo uma música, lendo um livro, cuidando da sua casa, continue ouvindo a música, lendo o livro, cuidando da sua casa. Não vai mexer com coisa que vai te deixar triste. Ver algo numa rede social, talvez. Procurar um amigo que, pô, é até amigo, mas às vezes ele tem um papo meio tóxico, ela tem um jeito de ficar, sabe, falando mal dos outros que me entristece e suga a minha energia. Não, se você tá bem, cultive esse bem que há em você. E no momento oportuno, compartilhe com outras pessoas. Mas evita se contaminar, evita sujar aquilo que tem dentro de você, buscando coisas que te entristecem. E quando acontecer algo que realmente te entristece, procura usar a palavra de Deus para rebater aquele pensamento, para combater aquilo que está vindo em sua direção para tentar gerar um mal-estar em você. Eu não vou mentir para vocês, em alguns momentos é mais fácil do que em outros. Porém, em todo tempo, nós devemos perseverar
ainda que com pouca força, porque Deus é muito fiel. E todas as vezes que nós passamos por momentos de dificuldade, Ele tem a capacidade de gerar em nós um bem-estar, uma satisfação, uma paz que excede aquele momento de tribulação. E com isso, nós ficamos bem, nós ficamos realmente satisfeitos, ainda que o momento que nós estejamos não seja o ideal. Sobre tudo que nós devemos guardar é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde seu coração, guarde seus pensamentos, refaça-os, transforme-os, traga novos pensamentos para sua mente, lendo, meditando, escutando a palavra de Deus. Amém?